nos honrando com a sua audiência, ou em vídeo, ou apenas em áudio, né? Porque agora a moda é rádio com imagem, né? Mas vamos lá. Gente, hoje tem um assunto bem interessante, até divulguei aí nas redes sociais minhas, que nós vamos falar sobre problemas renais e principalmente de transplante renal. E para isso eu convidei um médico que é meu amigo, o Dr. Wilson Aguiar, que é chefe do setor de transplantes da faculdade da Unifesp, né? Unifesp. E no Hospital do Rim, então tá certinho, né? Trabalha com rim no Hospital do Rim. E também na Rede Dora, aqui em São Paulo. Hoje, segundo me disseram, é o médico que mais faz transplante de rim no mundo. Se eu não sou o primeiro, tô com certeza entre os 3, 4 primeiros. Então tá vendo? É isso. Então, muito obrigado por você aceitar vir aqui ao nosso programa, em meu nome, em nome da rádio e principalmente em nome dos ouvintes. Muito obrigado, Domingos. A gente já se conhece há 19 anos. 19 anos já. Nossa, como o tempo passa. Passa Não, rápido. não tinha nem filho ainda, Não Domingos. tinha filho. Eu pensei nisso esses dias. Então, nos conhecemos já há muito tempo e eu estou nessa área já de transplante já há 24 anos. Agora, em janeiro de 2024, fez exatamente 24 anos que eu trabalho com transplante. E o Hospital do Rim, que é o lugar principal que se faz transplante no Brasil, pouca gente sabe, mas é o maior serviço de transplante do mundo, né? A gente faz mais do que o dobro do segundo lugar do mundo. Então, por exemplo, agora em 2023, nós encerramos o ano com 1.111 transplantes. O segundo lugar que mais faz menos de 400, né? Faz uns 300 e alguma coisa. Que então, é onde? Em Miami. Miami. Então, assim, a gente faz realmente um volume muito, muito expressivo de transplantes e o mais importante no Hospital do Rim, 80% dos transplantes ou mais são do SUS, né? Então, se tem uma coisa que dá para se orgulhar no Brasil é o sistema de transplantes brasileiro. Por incrível que pareça, funciona muito bem. Vocês já perceberam, né, com alguns minutinhos aqui de entrevista, a empolgação aqui do Dr. Wilson. Me lembro um dia, quando você começou a operar com robôs. E no consultório dele, falei, rapaz, vem ver isso aqui, é maravilhoso. Então ele tem essa empolgação, esse entusiasmo, já que aqui a nossa rádio ela é ligada às coisas etéreas, superiores, ele tem Deus dentro dele, né? Que entusiasmo é isso, Deus dentro de si, já deu para perceber. Ele estava super animado, foi legal, né? Cortar os outros, lá tirar o... Mas não, até falando, vamos mudar um pouquinho do rim para a próstata, você me contou naquela época, eu nunca me esqueci, que com o robô, o risco do paciente se tornar impotente é pequeno. É mais ou menos. É assim, a cirurgia para câncer de próstata, que é diferente da cirurgia do paciente que está obstruído, tá? Aquele paciente que está com dificuldade para urinar por crescimento benigno. Essa cirurgia para o crescimento benigno, ela é ótima, melhora a vida do paciente, não dá impotência, não dá incontinência. A cirurgia de câncer de próstata é um pouco mais complicada, porque por mais que é uma cirurgia diferente, que você tem que tirar a próstata inteira junto com as vesículas seminais. Então, o marketing, na verdade, do robô é que dá menos impotência, menos incontinência. Pode até dar um pouco menos, talvez, mas não é que você não vai ter impotência e incontinência. O problema é que hoje já se vê, as pessoas realmente acreditam nisso, né? Então, é muito difícil você indicar no consultório uma prostatectomia radical, que é a cirurgia para câncer de próstata, que não seja robótica, porque tem até o aspecto psicológico da coisa, né? Você indica uma cirurgia no paciente. Se o paciente fez uma cirurgia e ficou impotente e foi aberto, aí você, putz, devia ter feito robótica que não teria ficado. Então, é isso, mas assim, no mundo inteiro se faz mais por robô, hoje em dia, Estados Unidos, muito, mas tem muito marketing também,
entendeu? Mas no meu caso, quem fez o marketing foi você. Não, então, mas é que tá, no começo, assim, a gente vê, o negócio é legal, é um aparelho super legal, para algumas áreas, mesmo a próstata, ele é bom mesmo, não é ruim não, né? Mas o que não se pode falar, eu acho que pro paciente, É que não vai ter que ele risco. não vai ter risco, entendeu? E que muitas vezes é vendido como não tem risco, como se não tivesse risco. E cirurgia é cirurgia, né? A gente falava isso agora há pouco. Toda cirurgia tem risco. Então, mesmo o transplante, apesar de a gente fazer muito transplante, tem um risco de reoperação. E tem um risco pequeno, que é menos de 1% de o paciente ter uma complicação que se chama trombose, que é a única complicação que ele perde o rim por causa de complicação cirúrgica. Isso é menos de 1%. Mas com alguém acontece. Né? Isso você fala com o receptor? O receptor. Ah, tá bom. Mas voltando então à história da próstata, que a gente eu convidei para falar de transplante renal, mas o assunto próstata é muito importante porque nós homens, num momento ou outro, principalmente vamos ficando mais velhos, podemos ter algum problema, né? O exame anual é importantíssimo. É importantíssimo. Tá? Então, assim, hoje, como que é o screening para câncer de próstata? É o exame físico, que é o toque retal, e o PSA, que é o exame de sangue. O problema do PSA é que é um exame que é muito falho. Né? A gente faz o PSA porque não tem outro exame, na verdade. Né? Mas ele falha demais. Então, se você tiver uma ejaculação, tiver uma relação 2 dias antes, sobe o PSA. Isso. Se você andar de bicicleta, sobe o PSA. Se você tiver um aumento de próstata, sobe o PSA. Pela idade, sobe o PSA. Então, tem milhões de pacientes que têm alterações no PSA e que não tem. Não tem nada. Não tem nada. Né? E tem pacientes que têm PSA normal e que têm câncer de próstata. Então, hoje como que é? Faz o toque e o PSA. Se um dos dois vem alterado, não precisa ser os dois. Você parte para uma ressonância de próstata. E dependendo do resultado da ressonância, você parte para a biópsia de próstata. Ah, tá. Bom, voltando à história dos transplantes. Eu perguntei para ele agora há pouco, eu falei, você faz transplante todos os dias? Ele falou, não, só 5 por semana. Eu falei, um dia, pelo menos um por dia, na média. Assim, o que acontece, a gente começou recentemente no fazer transplante na Redditor, aqui em São Paulo, né, montamos uma equipe lá, e o lugar onde mais faço mesmo é no Hospital do Rim, né? E o Hospital do Rim, lá sim, tem transplante todo santo dia, aqui eu não fico lá todos os dias, né? Mas lá todos os dias se faz transplante de doador vivo, né? Tem um agendado, e o doador falecido vem, né, quando tiver doador. Qual que é o problema que nós estamos tendo hoje? Então, o que acontece? A doença renal crônica, Domingos, ela é uma epidemia no mundo inteiro. Tá? É mesmo, é? É muito, muito, muito comum. Por que acontece? As pessoas normalmente vão perdendo função renal ao longo da idade. Né? E elas estão vivendo cada vez mais. Né? Desculpa, imagina. Tá vendo o YouTube aqui, nossa. Então, e elas estão vivendo cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão obesas, né? Então, quais são as maiores causas de perda de função renal no mundo? Pressão alta e diabetes, tá? A combinação das duas, então, para o rim é uma coisa realmente fatal. Sobrecarrega o rim. Sobrecarrega, tá? Então, a chance de você ter uma insuficiência renal mais velho, se você for hipertenso diabético não controlado, não é pequena não, tá? E vai subindo com a idade. E aí, qual que é o grande problema hoje? Então, assim, você faz de conta. Você tem é normal ter uma perda de função renal com a idade, ok. Mas como que isso é classificado? Né? Tem um exame que se chama-se clearance de creatinina, que mede a taxa de filtração glomerular, que a gente chama, a taxa de funcionamento do rim. Isso são 5 graus, né? E quando chega no último grau, é quando o paciente vai precisar do que a gente chama de terapia renal substitutiva. O que é isso? Ou ele vai precisar de diálise, ou vai precisar de transplante, tá? Então, no Brasil, os números são mais ou menos assim. No Brasil, você tem 150 mil pessoas em diálise, tá? No Brasil inteiro, mais ou menos isso, tá? Arredondando. Por ano, entram
a mais nisso, uns 48 mil, tá? Só que 33 mil desses pacientes morrem na fila. Porque não é porque morreu porque não tinha o transplante. Na verdade, eles morrem porque eles são pacientes que têm muitas outras comorbidades, que a gente chama, muitas doenças, né? Pressão alta. Diabetes controlado, então assim, obesidade, então assim, eles são pacientes que têm vários problemas, né? Então, se 48 mil entram por ano, 33 mil morrem, então sobra uns 15 mil por ano. Então a gente teria que fazer 15 mil transplantes por ano no Brasil para manter a fila estável, não é nem para diminuir a fila, é para manter a fila estável. A gente faz menos da metade disso, né? Qual que é o grande problema no Brasil? É a disparidade geográfica que tem. Então, Morre muito mais gente aqui em São Paulo, né? Não é que morre. A questão toda é assim, você montar uma equipe de transplante, Domingos, não é uma coisa exatamente muito simples. Tá? Porque o que acontece? Primeira coisa assim, se tem alguma coisa que é realmente multidisciplinar em medicina, ou seja, que precisa de várias especialidades, é o transplante. Né? Não é que transplante não é uma coisa que você abre a porta do seu consultório e fica esperando o paciente lá. Não é assim. Né? Então você precisa de toda uma estrutura para conseguir fazer um transplante. Então você precisa de um time de nefrologistas, né, que é o pessoal que vê toda a parte da imunossupressão, a indicação do transplante, que cuida do paciente até antes de ele precisar do transplante, né, que vai acompanhando essa perda de função renal do paciente até ele necessitar ou de diálise ou de transplante. A parte da cirurgia é uma parte muito mais pontual, né? Então, a gente age bem realmente naquele momento. Digamos que é a parte final da história. É a parte final da história, porque na verdade não é a parte final. Porque o paciente que faz o transplante, ele precisa tomar imunossupressor, são os remédios para não dar rejeição, o resto da vida. Né? E precisa, obviamente, de um time de médicos acompanhando esses pacientes. Tá. Se eles param de tomar o remédio, para de funcionar. Entendeu? Então, eles precisam sempre estarem tomando essas medicações. E qual que é o problema no Brasil? A disparidade geográfica que eu estava te falando. Os estados do Sul e do Sudeste têm um sistema de transplante que funciona bem. Tá? Paraná, Santa Catarina, eles têm um sistema de captação de órgãos que funciona muito bem. Tá? São Paulo também, mas a partir daí, por exemplo, então, o Paraná, por exemplo, faz 40 transplantes por milhão de habitantes, mais ou menos isso. Tá? Que é o nível de país que mais faz. Tá? Estados do Norte, 2 por milhão de habitantes. Atualmente tem 7 estados no Brasil que não faz nenhum transplante. Entendeu? Por quê? Porque não tem equipe, ninguém quer se dedicar a isso? São vários motivos. Que a gente falei, não é uma coisa fácil, né, de você aprender a fazer. Precisa de uma estrutura hospitalar, de equipe. São várias pessoas muito especializadas para fazer aquilo. E como é uma coisa que demora para você aprender, não é uma coisa que é fácil a gente estimular, por exemplo, os residentes a fazerem. Então, por exemplo, no Hospital do Rim, que é o lugar que mais faz do planeta, nós temos uma residência de transplante. Então, o médico que vai fazer isso, o cirurgião, ele tem que fazer 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia, e aí mais um optativo de transplante. Faz 2 anos que ninguém quer. Entendeu? Pô, são 15 anos de formação. Então. Se eu não errei na conta. Então, e não é que você sai e já sabe fazer todos os transplantes. Demora para você aprender a fazer aquilo, né? E precisa fazer bastante. Então, é esse que é o problema. Então, a gente tem uma disparidade muito grande. Ou seja, nós temos muito pouca oferta de órgãos. Eu ia te perguntar isso. O transplante das pessoas que morrem, que são doadoras. Mas a pessoa, se tiver alguém compatível que queira... Então, como funciona doar as leis aqui no Brasil? Como eu falei, funciona muito bem. A legislação no Brasil ela é muito boa. Então, assim, você pode fazer transplante de doador vivo. Como que é o transplante de doador vivo? Então, você está lá na fila, né? Você tem que ser inscrito, mas você vai doar para o seu filho, por exemplo. Né? Para quem
quem pode doar para você? Então, parentes até 4º grau. Então, mãe, pai, irmão, tio, tia, até primo Sim, 4º grau. pode doar, tá? E um estranho? Então, isso chama-se doador não relacionado. Legalmente não pode, a não ser que ele tenha uma autorização judicial para isso, tá? Para quê? Justamente para evitar a venda de órgão. Ah, tá. Então, no Brasil, você só pode fazer doador não relacionado se você tiver uma autorização judicial para isso. Você sabe que eu tenho uma amiga, o pai já até faleceu. Ele fez um transplante, ele só tinha um rim, tinha perdido um, e precisou fazer o transplante, foi a empregada deles que doou. Então deve ter buscado na justiça autorização. Autorização. Tem mais de 10 anos, sempre então, assim. Então é para evitar... Para evitar a venda de órgão, né? Então a legislação, como eu falei, funciona muito bem. Mesmo para cônjuge, minha esposa vai doar para mim. Eu tenho um amigo, você conhece, que fez com você o transplante, né? Puxa vida, ele vai me matar agora que esqueci o nome dele. Bom, daqui a pouco eu lembro. Então, mas mesmo o cônjuge precisa estar assinado no papel. Entendeu? Assim, só morar junto não autoriza. Tem que ser realmente casado oficialmente. Tá? E aí doador falecido, o que acontece? Aí é uma dúvida muito, que as pessoas têm bastante também. Não é exatamente uma fila, é uma lista de pessoas. Tá? Então as listas são estaduais, depois a gente volta nisso. Mas como que funciona hoje? Domingos. Faz de conta que nós dois somos sangue tipo A, sei lá. Licença, antes que eu esqueça, o Amirati. Amirati, é verdade. Senão ele escuta aí meus trabalhos e fala, esqueceu meu nome. Tem nome de italiano, mas é corintiano, mas voltemos aqui. Então, faz de conta que nós dois somos tipo A. Certo. E estamos esperando um rim, tá? Só que você está na fila há 4 anos e eu estou na fila há 3 meses. Só que apareceu um rim que é mais compatível para mim do que para você, que tem vários testes de compatibilidade. Vai para o mais compatível, entendeu? Então não é que é uma fila, você sabe exatamente qual que vai ser, quando você vai ser estimado. E isso vale para qualquer tipo de transplante. Por exemplo, deve ter o que ocorreu com o Faustão, no História do Coração. Todo mundo ficou falando um monte de bobagem. Estava nessa situação. O que acontece é o seguinte, é que a fila do rim, ela é diferente da fila do coração e do fígado. Porque o coração você não pode dar de quem está vivo, né? Começa por aí. Começa por aí. Então, mas tem mais um detalhe. Então, o que acontece? O transplante de rim, ele é uma opção de tratamento, tá? Então, o paciente pode fazer diálise para ele permanecer vivo, tá? O transplante é melhor? Para a grande maioria dos pacientes é melhor. Por quê? Porque você não fica preso na máquina, a sua qualidade de vida é melhor e também a expectativa de vida é maior no transplante. Mas não é para todo mundo. Tem paciente que a gente sabe, assim, olha, é melhor você ficar na diálise, porque o senhor é muito frágil para aguentar um transplante. Agora, o transplante de fígado e coração é diferente. Tá? Então, por exemplo, o tempo médio da fila de espera de rim para doador falecido, não vivo, falecido aqui em São Paulo, 4 anos e meio, mais ou menos. Tá? Para criança é diferente, depois a gente pode falar disso também, mas é 4 anos e meio. Fígado e rim, quer dizer, o coração, fica um pouco demais, mas o coração, o tempo de espera, 25% dos pacientes são transplantados em um mês. Tá? 50% em até 3 meses. Então, o pessoal falou muito do Faustão, mas é diferente. Por quê? Porque é por gravidade. Tá? Então, você está lá esperando um coração, ou um fígado. De repente, alguém tomou uma medicação, fez uma hepatite fulminante, passa na frente. Deixa eu te interromper só um minuto. Nós temos aí 6 minutos de programa, 5. Você que quiser fazer uma pergunta aqui para o doutor, vamos tentar ver pelo menos uma pessoa. Os telefones do ouvinte é o 11 31710221, 31710221 e 11 3262 4490. Aliás, a primeira pessoa que ligar, eu vou dar esse meu livro aqui, o Vale a Pena Ser Gentil, que é um best-seller que eu tenho aí, 3ª edição, tá bom? Então, 31710221, 3262-4490. Mas, então, a pessoa chegou, não tem um que tá aguentando ali, mas aqui ele teve essa doença, tá para morrer, você dá licença, tem que salvar isso aqui. Então, a fila realmente do transplante do coração e fígado é por gravidade, é diferente do rim, tá? Tem várias particularidades, então, criança roda mais rápido.
né? Porque todos os doadores menores de 18 anos rodam para listas pediátricas. E também os adultos rodam para as pediátricas, as crianças têm prioridade. Então, em média... Porque tem mais tempo de vida, né, pela frente, como regra, Como né? regra. Então, teoricamente, em 7 a 8 meses aqui em São Paulo, essas crianças são transplantadas. Outra coisa, por exemplo, apesar das listas serem estaduais, o paciente tem direito a escolher onde ele quer. Então, por exemplo, você entrou em insuficiência renal e está precisando de diálise ou alguma coisa. Você pode escolher o centro. Então, assim, você mora no Acre, mas quero transplantar em São Paulo no centro X. Você se inscreve nesse centro X e quando você for chamado, liga, pega o avião e vem. Entendeu? Você pode se inscrever em um centro só, não pode se inscrever em vários. E talvez o ouvinte, o pessoal da internet, essa pessoa lá, você deu o exemplo do Acre, que é o exemplo que eu dou quando eu falo de lugar distante na área do direito, né? Até outro dia uma pessoa ficou chata, você só fala do Acre, eu sou de lá, eu fui por acaso é perto, não é? E não tenho nada contra o Acre, muito pelo contrário, agora no carnaval eu vou passar o carnaval no Acre porque é um dos 2 estados que eu ainda não conheço, o Acre e Amapá. Mas está lá no Acre, mas é uma pessoa humilde, não tem dinheiro, o estado banca essa vinda dele para cá ou não? Tem um negócio chamado CFT, que... Chama o quê? É uma siglazinha, mas que basicamente o Estado banca isso. Tá? Então, o paciente foi chamado, e é humilde. O Estado banca a passagem dele, ele vem, transplanta e banca também a passagem de volta. Olha só. Poxa, então o SUS funciona mesmo nessa coisa. Funciona. Né? Você tem uma coisa que realmente o SUS funciona muito bem aqui no Brasil o setor de transplante. O problema todo não é nem o SUS, é a falta de estímulo, talvez, para fazer em outras regiões do Brasil. Porque seria muito mais prático, né? A gente tem capacidade de dobrar o número de transplantes no Brasil, se melhorasse a captação de órgãos, né? Então, a captação de órgãos, não é qualquer paciente que está morto que pode doar, é só a morte cerebral, né? Então, por exemplo, teve um AVC e está com uma morte cerebral. 35% das famílias negam a doação. Então, o que a gente sempre fala é que isso é uma coisa que tem que ser discutido na família quando as pessoas estão vivas, né? Então, naquele almoço de domingo, eu sou doador. Porque se aconteceu aquela tragédia naquele momento, mas tá todo mundo sabendo, né? Ele quer doar. Ele gostaria, o último desejo da vida dele, ele gostaria de doar, a coisa fica fácil. E quando ele já declarou, tá lá no documento que ele é doador, a família não pode dar palpite? Não é assim, porque o que acontece? Já foi assim antigamente, né? Chamava-se doação presumida. Dava um bafafá, porque assim, se não tá na carteira de identidade que ele não é doador, então é porque ele é doador. Dava um rolo, porque a família achava que ia tirar órgão, o paciente estava vivo, então assim, entendeu? Então sempre a gente fala com a família, a legislação também para comprovar que o paciente está em morte cerebral é super rígida, tá? Precisa ter avaliação de 2 médicos com alguns exames comprovando que está em morte cerebral, então é super rígido isso daí. Tá? Não tem muitas lendas que a gente escuta, mas que não é assim. Bom, Wilson, o papo aqui está muito bom, mas rádio, TV, a gente tem horário, né? Eu espero que você que escutou o programa, você que acompanhou pelo YouTube, tenha gostado. E eu te agradeço muito você dispor do seu tempo, né? Não deixou nenhum transplante de fazer hoje para vir aqui não, né? Não, eu vou voltar lá para fazer um agora. Vai fazer um. Já fez um de manhã? Já fiz um de manhã. Tá vendo? Você quer deixar algum contato seu? Bom, o telefone do consultório é 5571-8558. Tá? Temos lá um time de nefro, urologistas, todo mundo voltado bastante para transplante e também urologia geral. Tá bom. Grande abraço para vocês todos aí que acompanharam o nosso programa e até a próxima semana. Muito obrigado, Domingos, pelo convite. Imagino, eu que agradeço. Você ouviu na